Oi, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. A nossa aula de hoje vai ser uma continuação lá, principalmente do grupo das angiospermas, que foi o último grupo que a gente viu na aula passada. Lembram quais são o grupo das angiospermas? São aquelas plantas que possuem flores e frutos, certo? Então, a maioria das plantas angiospermas, elas vão apresentar raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. Raiz, caule e folha pode aparecer tanto lá nas pteridófitas quanto nas gimnospermas, enfim. Mas a flor e o fruto apenas nas angiospermas. E a semente pode aparecer tanto nas angiospermas quanto nas gimnospermas. Mas, como eu já falei, hoje a gente vai frisar nas angiospermas, tá? Que é a maioria que a gente conhece, tá bom? Então, a gente vai estudar cada uma dessas partes aqui. E na aula que vem, vai ter um trabalho lá desde o começo do conteúdo das plantas, que é da aula passada, e dessa aulinha aqui, tá bom? Vai ser um trabalho que vai envolver as duas aulas. Tanto dos grupos das plantas, quanto dessas partes das plantas. Então, vamos lá, vamos começar pelas raízes e suas partes. Então, aqui tem uma raiz bem típica, e quando a gente olha assim, a gente não imagina que cada uma daquelas estruturas é mega importante para a estabilidade da planta, para a nutrição da planta, para tudo, gente. Então, hoje vocês vão, a partir de hoje, depois que vocês assistirem essa aula, vocês vão olhar as raízes com outros olhos, vão saber para que serve cada uma das partes, tá bom? Então, vamos lá. Começando pela coifa. A coifa é essa estrutura aqui bem na ponta da raiz, tá? Essa estrutura aqui, ela é mais rígida, ela tem bastante células mortas ali em volta que protege a ponta da raiz. Por quê? Porque na medida que a planta vai crescendo, ela tem que ir abrindo espaço para ela ali no solo, que pode ter pedra, pode ter grãos de areia. O solo em si já é uma coisa mais... tem um aspecto mais áspero, né? Então, a planta, ela tem que conseguir abrir espaço para ela crescer ali. Então, a pontinha da raiz, ela tem que ser mais rígida, mais protegida, digamos assim. Que é a coifa, né? Que é a região da coifa. Que tem a função, então, de proteger a ponta da raiz, beleza? Aí, nessa região aqui, ó, da raiz, nós temos a zona de crescimento e zona de alongamento. Então, a zona de crescimento é a zona, uma região onde vai ter muita multiplicação celular. As células vão se multiplicar e na medida que elas se multiplicam, a raiz vai aumentando de tamanho. Além disso, nessa região aqui também, as células se alongam, elas começam a ficar começam a aumentar o seu tamanho, né, se alongar também, com todo o objetivo de fazer com que a raiz cresça, a planta cresça, tá? Então, essa é a região de crescimento e alongamento das células. Aí, vocês sempre vão ver também que na raiz existe umas raizinhas bem pequenininhas, assim, como se fosse até uns fios aqui em volta. E para que serve essa zona? Essa zona é chamada zona pilífera, né, ou pilosa. Nessa zona é uma zona de absorção de água, de nutrientes. Então, nessa região aqui, a raiz vai conseguir absorver água e nutrientes, tá? Aí a gente tem essas raízes aqui que vêm um pouco mais pro lado, sabe? Já perceberam que tem uma parte da raiz que ela se ramifica para os lados, assim, e vai crescendo sempre para os lados. Para que serve isso? Ela auxilia essas raízes aqui mais longas no suporte da planta, ou seja, essa zona de ramificação, ela ajuda a planta a se estabilizar no solo. Não é qualquer vento que vai conseguir arrancar ela, porque essa zona de ramificação tá bem presa no solo, ajuda a planta a ficar presa no solo, tá? No suporte da planta. Então, essas são as partes das raízes.
E existem dois tipos de raízes mais comuns, a raiz pivotante e a raiz fasciculada. A raiz pivotante vai ser aquela raiz que quando você arranca a planta, ela é bem longa e parece que ela vai bem profundamente no solo. Então, essa aqui é bem longa, aqui tem algumas zonas de ramificação, né? Mas tem essa parte principal aqui bem alongada, ela é a raiz pivotante, tá? Agora, quando você arranca uma planta e a raiz ela é toda ramificada, percebam que ela não tem esse alongamento principal aqui, não tem, ela é toda ramificada, aí ela é a raiz fasciculada, tá? Agora, vamos para outra parte da planta, que é o caule e suas partes. Então, vamos lá. O caule, ele é composto pela gema apical, que fica bem aqui na parte de cima do caule, bem na pontinha. Essa parte, essa gema apical, ela vai ser responsável pelo crescimento linear do caule, tá? Ou seja, fazer com que o caule aumente seu tamanho. Então, no início, essa planta aqui, que já tá bem crescidinha, a gema apical dela era bem aqui na pontinha. Aí, a gema apical foi promovendo o crescimento, produzindo células, e o caule foi se alongando, tá? Até chegar lá em cima, tá? Aí, a gente tem a gema lateral, que é essa região aqui, da onde vai sair as folhas, tá? Então, as gemas laterais, elas promovem o crescimento dos ramos laterais, né, das folhas em si. E aí nós temos também a estrutura do nó. O nó é essa parte aqui que junta o caule com aquele cabinho da folha, que a gente já vai ver, o nome é pedúnculo, tá? Então, o nó é essa região que junta o caule com o pedúnculo. Bem aqui, ó, o nó. Ó, bem cada folha tem um nó. Aqui o nó e o nó, tá bom? Então, essas são as partes do caule. E existem alguns tipos de caule, que são aí os mais comuns no nosso cotidiano. Então, vamos lá. Tem os caules subterrâneos, por exemplo, batata, a bananeira e a cebola. Ei, professora, mas a batata não é uma raiz? A batata é um caule. Então, são caules subterrâneos, né? Ficam abaixo do solo. Existem caules aquáticos, por exemplo, o caule da Vitória Red, tá? Que vivem submersos na água. Tem os caules aéreos, que são os mais conhecidos até, às vezes, quando a gente chega nessa aula do 7º ano, a maioria dos alunos acredita que o caule sempre é aéreo, mas nem sempre é aéreo, né? Tem os subterrâneos, os aquáticos, enfim. Os caules trepadores, por exemplo, do chuchu, do maracujá, né? Que são esses que dependem muito de um apoio para conseguir crescer e tudo mais, né? São os trepadores. E os caules rastejantes, por exemplo, das abóboras, que ficam, né, sob o chão, rastejam no chão. Por exemplo, o caule da abóbora, da melancia, né? Então, esses são os principais tipos de caule. Agora, vamos para as folhas e suas partes. Gente, aqui tá indo rapidinho porque não tem segredo, tá? É só o nome das estruturas e a função delas, beleza? Então, vamos lá. As folhas e suas partes. Bom, a primeira parte que a folha pode apresentar é o limbo. O limbo é essa parte achatada da folha. Então, aqui está o limbo. É a parte achatada da folha. No limbo estão presentes os estômatos. Os estômatos são essas estruturas desse desenho aqui, ó. São aberturas que a gente não enxerga a olho nu, mas em cada limbo, em todas as folhas, existem essas estruturas chamadas estômatos, que elas promovem a abertura. Estão vendo que tem uma abertura aqui? Essa abertura, ela promove a troca gasosa da planta, né? Liberar o gás oxigênio e absorver o gás carbônico lá na fotossíntese. Lembrem que a planta, ela exala para nós, para o ambiente, o gás oxigênio e também absorve para ela o gás carbônico, que é tóxico para nós, né, a maioria dos seres vivos. Então, vejam, aqui por essa estrutura que isso acontece, pelos estômatos. E pelos estômatos também ocorre a transpiração, né? Não é só nós que transpiramos, que suamos, a planta também perde água para o ambiente.
Só que quando a planta percebe que o ambiente está muito seco e se ela perder água, ela vai ficar, digamos assim, desidratada, ela fecha os estômatos. Então, ela tem essa capacidade, ó. Aqui os estômatos estão fechadinhos. Então, a gente não enxerga, tá, pessoal? Mas no limbo tem aí os estômatos que são responsáveis pelas trocas gasosas e a transpiração. No limbo também vão estar as nervuras, que são essas aqui, ó, que são bem evidentes nas folhas, né? Para que servem essas nervuras? Elas conduzem água, sais minerais e alimentos produzidos na fotossíntese. Então, são aqui por essas nervuras. Aqui tem umas bem pequenininhas também, que vai passando aí essa água, sais minerais e os alimentos produzidos na fotossíntese, tá bom? Aí, na folha também, a gente tem uma parte que a gente chama de bainha, que é essas aqui, como se for, é parecido, mas não é, como se fosse uma folhinha que envolve aqui o cabinho da folha. Então, essa parte, quando vocês enxergarem, é a bainha, parte da folha que envolve o caule, tá? E aí, nós temos o pecíolo. Nossa, eu tinha falado para vocês o pedúnculo, né? Nada a ver, é o pecíolo, que é o cabinho aqui da folha, tá bom, gente? Eu só me enganei, tá bom? Não vão errar lá no trabalho. O cabinho o cabinho da folha é pecíolo. Agora, vamos para os tipos de folha. Existem alguns tipos de folha, tá? Existe a folha simples, que é essa aqui, que é uma folha só, estão vendo? Composta por uma folha só. Tem a folha composta, por exemplo, uma folha de uma samambaia, por exemplo, é formada por várias e várias folhinhas, né? Então, isso daqui é uma folha composta, tá bom, gente? Quando num cabinho aqui tem várias folhinhas, estão vendo? Não é só uma, são várias, então é folha composta. Aí nós temos as folhas paralelinérvias, que possuem as nervuras delas paralelas, ou seja, aqui, ó, essas nervuras aqui que a gente tava falando, nas folhas paralelinérvias, elas são paralelas umas das outras. Isso significa o quê? Que estão do lado uma das outras, ó. Estão vendo? E nós temos as folhas peninérvias, que possuem uma nervura principal, que é essa daqui, ó. E dessa nervura principal saem, né, partem nervuras secundárias, que são essas aqui, tá bom? Flor e suas partes. Então, vamos lá. A flor, ela tem aí as suas partes principais, que são as sépalas. São essas estruturas aqui, como se fosse uma folhinha que fica logo abaixo das pétalas, que são essas folhas modificadas, geralmente coloridas, né? Então, as sépalas, elas são essas folhinhas aqui que ficam logo abaixo das pétalas, tá? Aí, nós temos as pétalas. Nós temos o androceu, que é a parte masculina da flor, tá? Que vai ter lá o gameta masculino, essa parte aqui. E nós temos o gineceu, que é o órgão reprodutor feminino, né? Produz a osfera, que é bem aqui, nessa parte. Então, aqui vai ser produzido o gameta feminino e aqui os gametas masculinos. Pode acontecer de uma planta fecundar ela mesma, tá? É chamado de autofecundação. Só que nisso daqui, infelizmente, não tem variabilidade genética. É como se fosse um clone. Então, é interessante que o pólen aqui produzido, né, no androceu, ele voe com o vento ou vá com insetos, né, insetos polinizadores, enfim, pássaros, para outras flores, para que o pólen dessa flor entre no gineceu de outra flor, para assim acontecer a variabilidade genética, tá? Então, quando ocorre a fecundação, aqui o pólen, né, a parte do masculina que é produzido, e aí entra aqui no gineceu, nessa osfera, e vai lá dentro, encontra esse pólen aqui, que é o gameta masculino, encontra o gameta feminino e começa-se a formar um zigoto, tá? E aí nós temos o pedúnculo, que é essa partezinha aqui da flor, tá bom?
Aqui, ó, é o pedúnculo, tá? Eu tinha me confundido. Aqui tá o pedúnculo. Haste que prende a flor ao ramo, tá? Então, após a fecundação, né? Então, após o pólen entrar aqui na osfera, origina-se um zigoto. E essa parte aqui, então, ela se desenvolve e forma semente. Essa parte aqui, que é a osfera, essa parte do óvulo da flor, ela vai se desenvolver, o ovário da flor, desculpa, ela vai se desenvolver e vai formar o fruto. Então, a maioria dos frutos que a gente come, ela é o ovário da flor. Então, aqui dentro ocorreu a união do gameta masculino com o feminino. Ai, cadê minha flecha? Cadê? Só um momento, pessoal. Ó. Aqui nessa região ocorreu a união do gameta masculino com o feminino, tá? Ocorreu a união, que formou o zigoto. Aí, com o passar do tempo, esse zigoto aqui vai se desenvolver em quem? Na semente, tá? E essa parte aqui, ó, da planta, que é o ovário, né, a osfera, ela vai se desenvolver no fruto e a semente vai ficar lá dentro. Então, a maioria dos frutos é o ovário da planta, tá? A maioria, nem todos. E o fruto, então, ele tem algumas partes. Tem a parte do pericarpo, que constitui o fruto em si, e esse pericarpo, ele é composto por epicarpo, mesocarpo e endocarpo. O que é isso? O epicarpo vai ser a casca da fruta, tá? O mesocarpo vai ser essa parte aqui, a camada intermediária da fruta, aqui do abacate, e o mesocarpo aqui do pêssego. E o endocarpo vai ser essa membranazinha aqui, ó, que envolve a semente, tá? E aí, depois do pericarpo, nós temos a própria semente, que é onde se forma aí o abrigo do embrião, né? Aqui dentro da semente vai estar o embrião da planta. Então, a semente forma-se pelo desenvolvimento do óvulo e abriga o embrião, tá? Como a semente ela tá abrigando o embrião, quando esse embrião ele cai no solo, ele vai se decompor e essa casca rígida que ela vai se decompor e vai liberar o embrião, né, que vai começar a brotar aí no solo, tá bom? E quais são os tipos de frutos? Então, nós temos os frutos secos, que o pericarpo ele é rígido, lembrando, o pericarpo é essa parte toda aqui da fruta, tá? Tirando a semente, o resto é pericarpo. Então, tem o pericarpo, quando é rígido, a gente chama de fruto seco. Exemplo, feijão, castanha, enfim, avelã, né? Aí, quando o pericarpo é suculento, a gente chama de fruto carnoso. Por exemplo, o mamão, o melão, tá? Melancia, são frutos carnosos. E aí, nós temos os frutos acessórios. Os frutos acessórios são aqueles frutos que eu falei para você que nem sempre isso daqui, o ovário, vai se desenvolver no fruto, lembra? Então, os frutos acessórios são formados por outras partes florais e não pelo ovário, tá? Exemplo, o caju. Ó, o fruto em si do caju é essa parte aqui, não é essa parte aqui. Isso daqui é um pseudofruto, né? O que a gente come é um pseudofruto, porque o fruto em si é essa parte aqui. O morango também. Aquelas sementinhas que a gente vê é o fruto, que é um fruto seco. E o que a gente come, a parte carnosa, é o pseudofruto, tá? E por fim, a semente e suas partes. Então, a semente é composta por 3 estruturas. A casca, que vai servir para proteger o embrião. O endosperma, que vai ter bastante amido, gordura e proteína, que vai nutrir o embrião. E o próprio embrião, tá? Que vai dar origem a uma nova planta. Então, nele encontramos uma raiz, aqui a gente não vê, tá? Mas lá dentro tem bem minúsculozinho, só esperando cair no solo para conseguir se desenvolver. Então, o embrião, ele vai conter uma raiz embrionária, que é chamada de radícula,
e 2 cotilédonos, que são folhinhas embrionárias que serão as primeiras folhinhas da planta, tá? Quando a semente encontra condições adequadas, né, um solo adequado e tudo mais, a dormência desse embrião termina e ocorre a germinação. Então, o embrião vai começar a se desenvolver, vai sair aqui dessa casca e vai começar a girar uma nova planta, tá, gente? Então, essas eram as partes as principais partes das angiospermas. Como é só o nome e a função, né? No trabalho de vocês também vai cair o nome e as funções dessas estruturas. Também estou mandando aí para vocês a apostila, né? Não só a videoaula, mas se vocês quiserem ler, estou mandando a apostila desse conteúdo. E era isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Se ficou alguma dúvida, pode me procurar no WhatsApp ou no Classroom, que a gente tá aí para isso. E era isso. Muito obrigada e tchau, tchau.